Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui hoje falando mais uma vez do portal Outras Palavras, um artigo que tem aqui um título que não é um título muito bom não, porque ele se aproveita lá da ascensão do líder do norte lá, na segunda-feira, dia 20. Eu não quero falar certos nomes, então em princípio não vou falar o nome dele como título, mas o nosso título aqui tem a ver com a ascensão do Sul global. Esse dossiê é a quarta parte do dossiê do Instituto Tricontinental, e esse é um trecho que o Outras Palavras deu essa titulação, mas que eles lá deram o título de Hiperimperialismo, uma nova etapa decadente e perigosa. Aqui no portal de Outras Palavras, a matéria foi lançada no dia 23 de janeiro desse ano, 2025, e nós hoje estamos no dia 27. Ou seja, ele foi lançado quinta passada, hoje é segunda-feira, e obviamente tem uma relação com o que está acontecendo agora em termos globais. Mas a gente vai avaliar isso aqui mais como a ascensão do Sul global, e é importante a participação econômica dos países outrora chamados emergentes e em desenvolvimento em relação aos países centrais que tiveram uma decadência econômica, uma decadência na qualidade de vida, inclusive na área de educação. As cidades mudaram de configuração e eles estão muito incomodados com as imigrações. As imigrações dos países para os países centrais tem a ver com as épocas das colonizações, porque eles viram alvo, viram objetivo de melhora de vida daquelas populações que eles colonizaram outrora em tempos pregressos, né? E todo colonizador, depois de um certo tempo, mesmo que acabe a colonização, os países que foram colonizados ficam com aquela ideia de que os países colonizadores são suas matrizes. Então isso acontece com a Inglaterra, isso acontece com os próprios Estados Unidos, embora eles não tenham colonizado diretamente, mas eles estiveram participando da política e invadiram alguns países em função de guerra e tiveram tropas lá dentro. E as suas políticas redundavam em políticas para esses países, assim que também na Inglaterra, Alemanha, Itália, França. Mas os maiores colonizadores aí realmente foram Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal. Nessa ordem, a Inglaterra foi a maior delas, com territórios mais vastos, né? A Espanha e Portugal, e também algumas cidades italianas, antes da Itália ser reunida, né? Como a Itália. Muito bem, então eu vou ler o título, e para a gente não ficar com um texto muito grande, ele tem uma série de gráficos aqui, mas dá para traduzir os gráficos em percentuais ditados no próprio texto. Vamos começar, mas antes disso, eu peço para você deixar seu like, eu peço para você deixar seu comentário se você achar importante, naturalmente que seja um comentário pertinente. Eu prefiro o like, não o dislike, embora eu queira engajamento, e vou pedir para você compartilhar, porque é um tema interessante na atualidade do momento que vivemos. Vocês vão ler que aquelas políticas todas do líder do norte lá, todos os decretos que ele baixou ali tinham objetivos políticos eminentes. Alguns eram sonhos, alguns eram exageros, mas todos eles estão ligados a essa decadência do império governante, do mundo, decadência dos seus associados, que eram países que eu estou chamando aqui de países centrais. São países eminentemente capitalistas, embora o capitalismo mais pujante esteja lá do Oriente, né, com China, Vietnã, Laos, Coreia, o próprio Japão,
mas nós ainda somos um mundo capitalista e o capitalismo do Ocidente está em crise. Vamos ler, e para não ficar muito longo. Vasto estudo confirma. Pela primeira vez em 600 anos, o mundo está deixando de ser eurocêntrico. No sul global, esboçam-se novas relações e projetos. Quais são? Por que incomodam tanto? Que tipo de resposta gesta-se no centro, no núcleo de governança do norte, ou seja, dos Estados Unidos, ou seja, a Casa Branca? Então, vamos lá. Geopolítica e guerras, Instituto Tricontinental. Como eu já disse, esse texto é um trecho do dossiê Hiperimperialismo, uma nova etapa decadente e perigosa. O trabalho, lá no Outras Palavras, está lá linkado para você ler na íntegra. E essa que nós estamos lendo é a parte 5, que está falando de mudança na ordem mundial, é onde está havendo um deslocamento do centro de atividades econômicas e uma rivalização com as políticas para essas economias e para esses governos, e o formato do capitalismo global. O mundo ainda não deixou de ser capitalista, o pessoal fala lá do Oriente em socialismo de Estado ou capitalismo de Estado. O fato é que existe uma hiperprodução, o capitalismo de cá está em crise, o de lá está com pujança. Quando a gente fala lá do Oriente, nós vamos incluir aqui o Sul global, daqueles países que estão emergindo, e o Norte emergindo, né? E o Norte seriam os países centrais, os outroras donos do mundo, ou o império do mundo. Deslocamento da base econômica para o Sul. Sul global versus Norte global, participação no PIB mundial ou PIB per capita. O Norte global caiu de 60% para 40%, o Sul global subiu de um pouco mais de 40% para 59,4%. Enquanto os países do Norte global vêm enfrentando um declínio prolongado do crescimento econômico, os países do Sul global, sobretudo Ásia, apresentam uma trajetória de crescimento econômico mais alta nos últimos 30 anos. Como pode observar a figura de baixo, 39, aliás, a de cima que eu já falei dela, 39, no final da Guerra Fria, 1993, o Norte global respondia por 57,2% do PIB global, PPC, e enquanto o Sul global respondia por 42,8%. 30 anos depois, já era alto, o Sul global já tinha crescido. 30 anos depois, essas proporções se invertem definitivamente. A participação do Sul global chega a quase 60% e o Norte global detém apenas 40%. Muito bem. Agora nós vamos falar de BRICS. BRICS versus G7. Os 7 países mais adiantados do mundo em tese, e os BRICS, que hoje são compostos de 10 países: Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que é a África do Sul. Muito bem. O G7, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão, é o núcleo econômico do bloco do Norte global. Era tido como os países centrais. Em 93, esses 7 países representavam 45,4% da economia global. Enquanto isso, as economias mais importantes do Sul global, que mais tarde viriam a ser conhecidas como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora mais 5 que vieram a integrar, e alguns observadores que estão ali esperando o seu momento, representavam apenas 16% na mesma época. Entre eles, a Rússia tinha acabado de emergir depois da dissolução da União Soviética, e a China estava aprofundando as suas reformas econômicas, estabelecidas através de critérios de projetos. Os chineses têm mania de uma economia centralizada, onde eles projetam 5, 10, 15 anos para que seus projetos sejam alcançados. E eles têm alcançado, né? Tudo que eles colocaram no papel, economia planejada, está dando certo. Na época, nem a Rússia nem a China eram concorrentes do G7.
30 anos depois, os países do BRICS já representam 31,5% da economia global e ultrapassou o G7, que são apenas 30,3%, como mostra a figura que eu não vou mostrar para vocês. Agora os BRIC 10 versus o mesmo G7, o PIB mundial. Em agosto de 2023, os BRICS se expandiram com o convite para a inclusão de 6 países: Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia, Irã e Argentina. A Argentina não aceitou, por enquanto, temporariamente ela recusou. Os BRICS 10, então, sem a Argentina, acrescentou quase 4% à participação dos BRICS do PIB mundial, conforme mostrado na figura 41. Olha bem, esse PIB mundial ele não está refletindo apenas a qualidade, capacidade e competência financeira, não, e de ganhos e de movimentação de ativos, criação de indústrias, participação em serviços, não apenas isso. Representa também uma quantidade de petróleo dentro dos BRICS, provavelmente mais de 50% ou 40% do petróleo mundial. Ele vai falar sobre isso aqui. Nos últimos 30 anos, os Estados Unidos, líder absoluto do norte global, viu sua participação na economia mundial cair lentamente em termos de PPC, poder de compra, de 19,7% em 93 para 15,5% em 2022. Enquanto isso, o sul global, a rápida ascensão da China tem sido variável, mais notável. Teve variações, mas foi notável, vamos dizer assim, a capacidade econômica. Em 1993, a China representava 5% apenas da economia mundial. Já em 2016, a sua participação, a sua economia ultrapassou a dos Estados Unidos em termos de PPC. E em 2022, a sua participação na economia mundial chegou a 18,4%. De 5 pulou para 18. Isso marca pela primeira vez em mais de 600 anos que um país tão não dominado por brancos rompeu economicamente a hegemonia dos países imperialistas brancos. Essa realidade econômica fez com que a China começasse a tentar suprimir com urgência a ascensão da China. Então, por esta realidade econômica, os Estados Unidos começaram a tentar suprimir com urgência a ascensão da economia da China. Então, o sul global versus norte global na participação do PPC passou a ser norte 40%, sul global 41%. Entretanto, seria um equívoco considerar a China como única fonte de crescimento do sul global. Mesmo sem o país, as economias do sul global já haviam ultrapassado as do norte global em 2022, sendo suas respectivas participações na economia global. O sul global com 41% e o norte global com 40,6%, sem considerar a China, que é o que o gráfico estava dizendo antes. O desenvolvimento econômico geral do sul global proporcionou objetivamente a capacidade de buscar uma ordem internacional mais justa, ou seja, em que o comando e as decisões não dependem apenas de um grupo de países centrais, chamados centrais, com seu poderio econômico e de armas, capacidade de intervenção em todos os lugares do mundo, capacidade de impor sanções, capacidade de negociar com mais conforto, e isso tudo está acabando, né? Então, isso seria um mundo mais justo, um mundo em que as lateralidades de resoluções fossem diante de um mundo multipolar e não com apenas um polo único ou dois polos. Isso é o contrário, esse modelo de trabalho de multilateralidade, de multipolaridade, é o contrário ao que o bloco imperialista do norte global deseja. O sul global, 43 versus Estados Unidos, participação no PIB mundial. Olha o que acontece. O sul global tem uma participação de 43,41% de participação no PIB mundial. O norte global, os Estados Unidos, tem uma participação de apenas 15,5%. Os Estados Unidos. Claro que se você eleger os outros países do G7, esse patamar sobe, mas não ultrapassa os 45% do sul global. Então a participação do PIB mundial do sul global está acima, mesmo quando você inclui a China em relação aos Estados Unidos. Muito bem. Identificamos todos os 43 países cuja participação no PIB mundial, o PPC,
chega a 41,1% da figura anterior e que fazem parte de uma ou mais das 3 novas organizações internacionais que não são controladas pelos imperialistas, pelos governos centrais e imperialistas. BRICS 10, fundado em 2009, ampliado em 2010 e 2023. Organização para a Cooperação de Xangai, fundada pelos 5 de Xangai, em 96, ampliada em 2001, 2017 e depois 2023 também. O Grupo Amigos em Defesa das Cartas das Nações Unidas, fundado em 2021. A lista completa é apresentada na seção abaixo. Eu não vou apresentar, obviamente, primeiro que eu não tenho como apresentar um gráfico através do podcast. Mas é impressionante aqui que o Sul Global tem uma participação, a taxa de crescimento aqui, anual média, entre altas e baixas, que já tiveram aí, de 5,8%. O segundo, por incrível que pareça, é Bangladesh, que está crescendo a 5,25%. O terceiro, Vietnã, que está crescendo a 4,95%. O quarto, a Índia, que está crescendo a 4,85%. Depois vem a Turquia, que está crescendo a 4,05%. As Filipinas, que estão crescendo a 3,78%. A Indonésia, que está crescendo a 3,17%. O México, que está crescendo a 3,18%. Egito, a 2,01%. Paquistão, a 1,9% e pouco, tal, e por aí vai, né? Então, estão crescendo bastante. O Brasil cresceu aqui, nesse interregno, durante o Sul Global do século XXI, não consta aqui um valor confiável para o Brasil. O Brasil cresceu aí, na média, ele cresceu pouco. Na média, teve ano que ele cresceu 2, 3, uns 4, outros nada, outro decresceu. Então, na média, ficou com nada, não foi considerado aqui. Mas houve crescimento no Brasil também. Mas não foi nos níveis desejáveis ou que se possa tabelar. Então, a figura que 45 mostra essa taxa média de crescimento anual do PIB per capita, registrada na última década pelas 21 maiores economias do Sul Global e pelos países do G7. A taxa de crescimento da China, 5,8%, continua a liderar entre países selecionados. A China cresceu vários anos a 10% ao ano. Depois ela caiu para 7%, voltou para 10%, 8%, 9%, agora está em 5%. Já esteve mais alto ano passado, se não me engano. Então, olha bem, a China está crescendo anualmente uma taxa considerável. Parece que esse ano ela cresceu, acho que 5 ou 6%, ou 7%, não sei. O que dá a média em 10 anos dela, da última década, dá uma média de 5,8%. Muito bem, a taxa de crescimento da Ásia é geralmente mais alta do que os outros países do Sul Global. Sim. Os 5 países seguintes com as maiores taxas de crescimento são Bangladesh, Vietnã, Índia, Filipinas e Indonésia, que eu segui a citar. Com exceção dos Estados Unidos, o restante dos países do G7 tem uma taxa média de crescimento per capita inferior a 1%. Lamentavelmente, as maiores economias da África e da América Latina tiveram um crescimento per capita negativo. Então o Brasil cresceu, decresceu, ficou em 0%. A Nigéria e a África do Sul com os menos 0,4%, o Brasil e a Argentina com 0% e menos 0,7% respectivamente. Obviamente, reconhecemos que as próprias taxas de crescimento podem mascarar as intensas lutas de classe travadas nos países, onde a parcela de crescimento não é de modo algum distribuída de forma equitativa entre capital e trabalho. Entretanto, seria um erro ignorar as taxas de crescimento e que suas linhas de tendência descrevem. Seria ignorância. Seria erro ignorar. Uma das mudanças mais significativas ocorridas nos últimos 20 anos na economia mundial foi uma guinada radical na geografia da produção industrial mundial. O Banco Mundial divulga a porcentagem da indústria no PIB utilizando preços correntes e taxas de câmbio correntes. O que este estudo chama de método de câmbio. Esse estudo chama o método de taxa de câmbio corrente, TCC.
Atualmente não temos conhecimento de nenhuma divulgação das porcentagens da indústria calculando o PIB ou PPC. Mas o Sul Global versus Norte Global, a participação no valor adicionado da indústria mundial, é o seguinte: o Norte Global tem 43,7% de participação, o Sul Global 56,3%. Se você considerar o Sul Global, com exceção da China, ainda assim é alto, 30%. Só a China 26,6% e só os Estados Unidos 16,7%. Quer dizer, em todos os cenários, a Ásia está vencendo, o Sul Global está vencendo, nós inclusos, apesar de estarmos com um crescimento pequeno ou zerado. O Sul Global versus o Norte Global, participação no valor adicionado da indústria mundial, foi o que eu acabei de ler. Nas figuras 46 e 47, que são as próximas, mostra-se o resultado, as mudanças a partir das porcentagens do valor adicionado da indústria no PIB, tanto em termos de TCC, a taxa de câmbio corrente, quanto de PPC, que é o poder de compra, PIB poder de compra, nos últimos 18 anos. É provável que os números de participação do valor adicionado mundial da indústria estejam a alguns pontos entre TCC e PPC. Os gráficos subsequentes desta série apresentam apenas o método PCC e têm as mesmas qualificações da primeira série. O que vemos é que há, de fato, uma mudança na base da economia, na qual o Sul Global abriga a parcela majoritária. Diga-se de passagem, o Sul Global é o mais populoso, muito mais populoso. Apesar de muitas previsões acerca de uma nova sociedade pós-industrial, nenhum país importante alcançou modernização sem industrialização. Então, a indústria vai continuar. Então, olha bem, BRICS versus G7, participação no valor adicionado na indústria mundial. BRICS 10, 44%, G7 21,6%, quase a metade. Depois, países selecionados, participação no valor adicionado da indústria mundial: Alemanha, França, Índia, Japão, Reino Unido e Rússia. A Índia está com 6,5%, a Rússia com 3,7%, o Japão com 3,5%, a Alemanha com 3%, Reino Unido com 1,4% e a França com 1,4%. Olha bem, quando se trata do G7 é sempre baixo. Os resultados mostram o seguinte em relação ao valor adicionado da indústria como porcentagem do PIB mundial, o PPC. A China é o principal país industrial do mundo, com uma participação de 25,7% do valor adicionado, enquanto os Estados Unidos detêm apenas 9,7%. O Sul Global tem uma participação de 69,4%, enquanto o Norte Global tem uma participação de 30,6%. Os BRICS 10 têm uma participação de 44% e supera o G7 em muito. A participação do Japão, Alemanha, França, Reino Unido também está diminuindo, enquanto a da Índia só vem aumentando. Muito bem. Utilizamos a porcentagem do Banco Mundial para a indústria multiplicada pelo PIB anual, PPC, de cada país, em cada ano, para obter o valor adicionado da indústria com base em cada país. Em seguida, nós utilizamos esses números para calcular a porcentagem do valor adicionado total da indústria mundial por país e categoria de grupos de países. Há algumas limitações e questões complexas que são relacionadas com essa metodologia. Algumas economias tentaram minimizar essa mudança. Há argumentos de que, com os monopólios do dólar estadunidense e a propriedade de grandes corporações multinacionais, os números do PIB exageram a mudança. No mínimo, não se pode dizer que a China tenha toda a sua produção sob o controle dos Estados Unidos. Tudo bem, mesmo na Índia, é erro subestimar a importância de uma grande corrente burguesa nacional, embora grande parte dela seja politicamente reacionária. A transferência da produção industrial para o Sul Global só poderia ter ocorrido com melhorias maciças em sua infraestrutura do Sul Global. Ao se despedir do presidente russo, Vladimir Putin, durante a sua visita ao Estado em março de 2023, o presidente chinês Xi Jinping afirmou: "Neste momento, há mudanças como não víamos há 100 anos. E somos nós que estamos conduzindo essas mudanças juntos.
A Eurásia é agora o palco central para determinar o futuro do próximo período de existência humana. Estratégia para coibir o crescimento econômico e a influência da China. Em 2007, Vladimir Putin proferiu o famoso discurso em Munique, criticando o domínio monopolista dos Estados Unidos da América e o hiperuso quase incontido de força militar nas relações internacionais, força essa que está mergulhando o mundo num abismo de conflitos permanentes. Muito bem, isso em 2007. No mesmo ano, foi criado o Centro para uma Nova Segurança Americana, Center of New American Security, CNAS. Em 2009, telegramas secretos dos Estados Unidos para Washington, revelados pelo Wikileaks, diz o seguinte: Xi sabe o quanto a China é corrupta e sente repulsa pela ampla comercialização da sociedade chinesa e seus consequentes novos ricos, pela corrupção entre funcionários do governo, pela perda de valores, dignidade, respeito próprio, além dos males morais, entre aspas, como drogas e prostituição. Quando Xi assumir o comando do partido, ele poderá tentar resolver esses males de forma mais agressiva, talvez às custas da nova classe estabelecida. Bom, os alarmes estavam tocando em Langley e Foggy Bottom. O sonho do Ocidente de ver surgir um Gorbachev chinês que desmantelasse aquilo tudo ali foi destruído em 2012. E ficou nítido que não havia derrota iminente à vista para uma China que ascendia economicamente. A tal corrupção interna, que eles queriam comparar com a corrupção da burocracia soviética, não tinha o volume que eles pretendiam. Talvez nem tivesse a qualidade que eles pretendiam ou a intenção, porque os chineses são um povo muito diferente de nós. Eles são de governos autoritários, governos fortes. Eles são de governos centralizadores, eles são de governos que satisfazem as necessidades imediatas da população. Eles são de governos que facilitam, abrem crédito e oportunidades para o empreendedor individual ou para pequenos grupos. Os bancos lá são todos nacionais e a sua empresa você nunca trabalha sozinho, porque você pode perturbar a ordem da sociedade. Em outras palavras, você pode construir onde não deve, você pode vender uma coisa que não seja boa, que não faça bem à saúde, etc. Muito bem. Então os alarmes estavam tocando em Langley e Foggy Bottom. O sonho do Ocidente ver a surgir um Gorbachev chinês foi destruído em 2012 e ficou nítido que não havia nenhuma derrota iminente à vista. Muito bem. Assim, a estratégia de reorientação para a África começou a integrar seus aliados para conter o país frontalmente. Então, a secretária de Estado dos Estados Unidos, a Hillary Clinton, declarou publicamente que o século XXI será o século do Pacífico dos Estados Unidos. Pacífico Oceano, né? Em contrapartida, Xi Jinping disse ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que o Oceano Pacífico é grande o suficiente para acomodar o desenvolvimento tanto da China quanto do próprio Estados Unidos. Muito legal. Excelente, vamos lá. Em 2016, o PIB da China, calculado pela Paridade de Poder de Compra, PPC, já o havia ultrapassado os Estados Unidos. Em 2020, o Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial Center of Economics and Business Research previu que em 2028 o PIB da China, medido em dólares estadunidenses, ultrapassaria o dos Estados Unidos da América, uma previsão que se tornou uma barreira demoníaca. As autoridades estadunidenses definiram a China reiteradamente como a ameaça estratégica mais significativa que os Estados Unidos da América e o Norte global enfrentam. E por isso, eles partem para combatê-la. Como? Esse é que é o problema. O declínio relativo do poder dos Estados Unidos da América, a ascensão da China socialista, entre aspas, e o crescimento econômico do sul global são os principais motivos por trás da subordinação ativa e subsequente integração pelos Estados Unidos da América
do restante dos países imperialistas. Quer dizer, ele subordinou a si outros países como a Alemanha, a França, Reino Unido, que também eram imperialistas e o são em mentalidade, obviamente. Isso levou a um bloco militar, político e econômico completamente sob controle dos Estados Unidos. Em 98, o ex-conselheiro de Segurança Nacional Zbigniew Brzezinski alertou: o cenário mais perigoso seria uma grande coalizão entre China, Rússia e talvez o Irã. Não por um amor repentino entre eles, mas por uma oposição compartilhada à potência predominante Estados Unidos da América. Porque vários estão contra os Estados Unidos, que é o país imperialista por excelência. Formada por uma combinação de neoconservadores e liberais defensores do intervencionismo, o CNAS gerou um núcleo de quadros de elites políticas dos Estados Unidos. De dois partidos que se concentrou no desenvolvimento de uma nova estratégia geopolítica para os Estados Unidos. Em 2021, ignorando o aviso de Brzezinski, o centro começou a promover publicamente a preparação para guerras simultâneas. Então, entre figuras importantes do CNAS estão o secretário de Estado Antony Blinken, o vice-presidente de Estado Kurt Campbell, a ex-subsecretária da Política de Defesa Michelle Flournoy, e ex-funcionários e consultores do CNAS têm permeado os grupos estratégicos do Estado, inclusive o Conselho de Segurança Nacional. O Conselho de Segurança Nacional, Jake Sullivan, que é o conselheiro no caso, embora não seja membro do CNAS, agora desempenha um papel dominante na presidência e segue a mesma estratégia internacional. Muito bem. Em abril de 2023, esse Sullivan fez um discurso intitulado Renovando a Liderança Econômica Americana, do Brookings Institute. Esse discurso foi relevante por 3 motivos. Primeiro, é muito comum que um discurso tão importante sobre a economia dos Estados Unidos da América seja proferido por um conselheiro de segurança nacional. Beleza. Historicamente, esses conselheiros, por exemplo, Henry Kissinger, restringem-se ao âmbito de segurança nacional, da geopolítica e de assuntos militares. Em segundo lugar, o discurso de Sullivan buscou criar um novo consenso de Washington para restabelecer a hegemonia econômica dos Estados Unidos. E no terceiro, Sullivan reconheceu a profundidade da crise estrutural dos Estados Unidos da América, incluindo sua estagnação econômica. Muito bem. Esse plano econômico é necessário para dar suporte à expansão militar. Em julho de 2023, os Estados Unidos propuseram um projeto de lei para acrescentar 345 milhões de ajuda militar a Taiwan. De Tel Aviv a Kiev e Taipei, os Estados Unidos da América estão intensificando operações militares até as portas da Eurásia. A Eurásia, naturalmente, vai gostar bastante disso, né? E as guerras frias, necessariamente associadas a conflitos entre potências nucleares, são sempre perigosas, obviamente. Em 1988, Edward Herman e Noam Chomsky publicaram A Manipulação do Público, Política e Poder Econômico no Uso da Mídia, no qual criticava o modelo de propaganda utilizado pela mídia corporativa dos Estados Unidos da América, muitas vezes em parceria com o Estado. Os autores já apontavam isso muito antes de esse sistema poder se valer das novas ferramentas tecnológicas de vigilância e comunicação direcionada que caracterizam a era digital. E isso está ocorrendo, gente, vocês podem ter certeza. Graças às denúncias de Edward Snowden, o mundo pôde vislumbrar a vasta expansão do controle dos Estados Unidos da América sobre todas as comunicações
e a forma como integraram todas as plataformas do monopólio tecnológico de TI dos Estados Unidos da América em adjuntos de infraestrutura de segurança nacional, porém lá nos Estados Unidos. Colete tudo, foi o que um ex-oficial sênior da inteligência descreveu na abordagem do ex-diretor de agências de segurança nacional, Keith Alexander, né? Com relação à coleta de dados. Todos os e-mails, todas as chamadas telefônicas, mensagens de texto de todos os tipos, incluindo o WhatsApp, Telegram e o Signal, cada toque da tecla e cada URL, tudo da grande maioria da população mundial é capturado fora da China, da Rússia e de alguns outros países, mas fora desses, em todo o resto do mundo. Esses dados são armazenados em imensas redes de discos rígidos em locais como Bluffdale, no estado de Utah. Os Estados Unidos criaram uma rede global capaz de captar e administrar quase todos os pacotes de dados de todos os cabos submarinos e fibra ótica, que todo o tráfego de calculadoras, celulares, tráfego de celulares, tráfego de dados via satélite. Muito bem. Isso é uma reação, né? Assim, apesar da hegemonia militar, o capital ainda precisa de algo próximo de consentimento. Com o tempo, novas técnicas como o aprendizado de máquina proporcionaram um salto qualitativo na capacidade dos Estados Unidos de conduzir uma guerra psicológica secreta contra o povo, o sul global e suas populações. Os modelos econômicos de todas as empresas de mídia entraram em colapso com o advento da internet e a criação dos monopólios econômicos de tecnologia, que desintermediaram todos os lucros da mídia. Começamos uma nova era de total transformação de meios de comunicação em uma arma, um desdobramento que faz parte da estratégia geral da guerra híbrida, incluindo sanções econômicas e o isolamento diplomático, utilizando para o estabelecimento dos Estados Unidos da América todo o mundo. Muito bem. A reorientação para a Ásia, que na realidade volta para a China, começou formalmente em 2012 sob o comando de Obama. Os Estados Unidos combinaram estratégias diplomáticas, econômicas, políticas e de propaganda para tentar conter, a princípio, o desenvolvimento econômico da China e, posteriormente, sua crescente influência em instituições como os BRICS. A partir de 2016, Donald Trump tentou evitar o conflito com a Rússia e começou a concentrar suas energias, ou as energias dos Estados Unidos, todas contra a China. Nos últimos 8 anos, os Estados Unidos utilizaram um conjunto de temas selecionados como curadoria para definir a narrativa da mídia ocidental sobre a China, apesar dos milhões de pessoas muçulmanas mortas pelas mãos das forças da OTAN no Iêmen, na Síria, no Iraque e no Afeganistão. O Ocidente ousou ou conseguiu integrar seu formidável conjunto de recursos de soft power para travar uma guerra fria virulenta contra a China. Até o principal agente de propaganda nazista, Joseph Goebbels, teria se espantado com a arrogância do Ocidente ao reivindicar o manto dos direitos humanos e tentar usar o Xinjiang como um ponto de ataque contra a China. Xinjiang é uma província onde eles estavam falando que estavam debelando pessoas e tal, porque era uma etnia diferente e que não aceitava o governo da China. Não tem nada a ver isso, né? Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do secretário de Estado Colin Powell e ex-coronel do Exército, observou que um importante objetivo estratégico da invasão militar dos Estados Unidos e de sua longa presença no Afeganistão era conter a nova roda da seda da China, que começou em 2013 até a atualidade, e criar divisões étnicas e agitação social em Xinjiang. Os veículos The New York Times, The Guardian e BBC se tornaram os principais pontos de apoio e de veiculação em uma campanha de operação psicológica característica dos Estados Unidos para enaltecer as questões
de agitação social em Xinjiang, que não tinha o porte que havia e nem tinha uma justificativa que foi dada. Como explicamos na análise das economias ocidentais, não é irracional que o Ocidente procure retardar o crescimento da China. Tudo bem, dá para entender. O ponto central do próximo estágio, de desenvolvimento chinês é a promoção de uma economia de dupla circulação, que quer dizer aumentar o peso do mercado interno, mas ao mesmo tempo continuar a aumentar seu comércio internacional, passar a um desenvolvimento de alta qualidade e promover o desenvolvimento econômico das províncias do oeste do país. Quer dizer, a China vai desenvolver mais lugares no seu próprio território. O ataque a Xinjiang atende simultaneamente a muitos interesses ocidentais. Ele enfraquece as estratégias de crescimento interno da China, isola o país internacionalmente, mascara a violência dos Estados Unidos contra países muçulmanos e mantém o apoio a grupos extremistas para desestabilizar seus adversários. As alegações forjadas sobre genocídio entre a população Uigur de Xinjiang, sem nenhuma comprovação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, permitiram que o governo dos Estados Unidos impusesse sanções à China, com o objetivo de atingir toda a cadeia de setor têxtil chinês, que exporta em torno de 300 bilhões de dólares e responde por mais de um terço das exportações têxteis no mundo todo, ocupando o primeiro lugar no ranking global. Mas, apesar dessas sanções, o comércio exterior de Xinjiang aumentou 51,25% em relação ao ano anterior, atingindo 30 bilhões de dólares nos primeiros trimestres de 2023, e o comércio com 5 nações na Ásia Central cresceu 59,1%. A China então acaba de anunciar uma zona de livre comércio em Xinjiang para promover a conectividade com países da região da nova Rota da Seda. Então quer dizer que Xinjiang foi desenvolvido. Além da guerra de soft power dos Estados Unidos da América, eles não pouparam esforços para conter o desenvolvimento da China em setores de alta tecnologia, sobretudo para enfraquecer a capacidade chinesa de produzir ou mesmo comprar chips semicondutores de ponta. Ao impor uma competência de longo alcance sobre tecnologias com as máquinas de litografia ultravioleta extrema, que é o EUV, fabricadas pela empresa holandesa ASML, os Estados Unidos buscam impedir que a China entre no futuro da tecnologia dos chips, porque se ela vier a produzir e ela mesma imprimir, acabou, não tem para ninguém. O governo Biden acredita que o impacto disso vai muito além de enfraquecer os avanços militares da China, mas também ameaçará o crescimento econômico e a liderança científica do país. Gregory C. Allen, diretor do Projeto de Governança da Inteligência Artificial e membro sênior do Programa de Tecnologia Emergente do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, acredita que a mensagem transmitida pelos controles de exportação contra a China emitidos pelo Escritório de Indústria e Segurança, o Bureau of Industry and Security, que é o chamado BIS, dos Estados Unidos, em outubro de 22, faz parte de uma nova política dos Estados Unidos de estrangular ativamente grandes segmentos do setor de tecnologia chinês, estrangular com a intenção de matar, efetivamente tirar do mapa. C.J. Mills, analista da indústria dos Estados Unidos, declarou: se você me falasse sobre essas regras 5 anos atrás, eu teria dito que trata-se de um ato de guerra. Seria necessário estar em guerra para adotar isso. E foi adotado. Então, olha, China, Estados Unidos e zona do euro, crescimento do PIB acumulado. A China, 20,2%. Os Estados Unidos, 8,1%. A zona do euro, União Europeia, 3%. Baixíssimo. Isso aí na última 2019 a 2023. É muito pouco tempo. Apesar das severas restrições impostas pelos Estados Unidos, a China continua crescendo mais do que o norte global. Por meio da nova Rota da Seda, a China fortalece suas conexões econômicas com o sul global. De 2013 a 2022,
O volume total de comércio da China com os países participantes da nova Rota da Seda atingiu 19,1 trilhões de dólares em quase 10 anos, com um aumento médio anual de 6,4%. O investimento bilateral acumulado ultrapassou 380 bilhões, o investimento estrangeiro direto da China ultrapassou 240 bilhões de dólares. Os novos projetos contratados pelo país atingiram 2 trilhões de dólares, concluindo um volume de negócios acumulado de 1,3 trilhões de dólares. Ironicamente, a contenção dos Estados Unidos no campo de alta tecnologia apenas fortaleceu a determinação da China de ser autossuficiente na inovação. Nos últimos anos, o país asiático fez avanços significativos em inovação independente dos chips de ponta e veículos elétricos e tecnologia digital, tornando o bloqueio e a contenção que os Estados Unidos impuseram em campos de alta tecnologia cada vez mais impraticáveis. O norte global empurra o mundo para a guerra. Como? Isso é um título, né? A ascensão pacífica dos países do sul global, liderada pela Ásia, sobretudo pela China, representa um desafio econômico abrangente ao domínio mundial imperialista. É a primeira vez em 600 anos que as potências imperialistas do Atlântico se depararam com uma força econômica não branca capaz de se contrapor a elas, mostrando competência. Para conter a ascensão da China, os Estados Unidos estão intensificando a integração interna dentro do campo imperialista, permitindo e exigindo o rearmamento de 2 países fascistas derrotados na Segunda Guerra Mundial, que são o Japão e a Alemanha. De forma unânime, os líderes políticos dos Estados Unidos consideram essencial conter e derrotar a China como um inimigo estratégico central e deram início a uma nova Guerra Fria. Os líderes militares estadunidenses fazem declarações alarmantes sobre a China. O objetivo geopolítico dos Estados Unidos é derrubar os regimes da China e da Rússia, desnuclearizar e, se possível, desmembrar os países, dividi-los em vários pequenos países, pequenas porções, regiões e garantir que nunca mais eles possam desafiar a hegemonia militar e econômica. Isso vai ser muito difícil porque os 2 países estão muito poderosos. Na fronteira ocidental da Rússia, a expansão da OTAN para o leste levou a questão de segurança da Ucrânia a um ponto crítico de ebulição. Antes da dissolução da União Soviética, os Estados Unidos haviam prometido a Gorbachev que a OTAN não expandiria para o leste, ou seja, que ela não pegaria as ex-repúblicas soviéticas. Mas não foi o que aconteceu. A OTAN não cumpriu esse acordo e incorporou 14 novos Estados-membros, incluindo diversas antigas repúblicas soviéticas e países próximos ali. Em 2018, a Ucrânia alterou sua Constituição para priorizar a entrada na OTAN e na União Europeia como estratégia nacional, o que representa uma ameaça significativa à segurança nacional da Rússia, porque Kiev está localizada a apenas 760 quilômetros de distância de Moscou. Isso permite que a OTAN implante armas nucleares na Ucrânia. Isso permite que, se a OTAN vier a implantar armas nucleares na Ucrânia, isso vai constituir uma grave ameaça militar que seria incontrolável para a Rússia. A Rússia estaria à mercê. Ela não pode aceitar que no quintal dela, a 700 quilômetros da sua capital, você tem uma outra capital com poder de mando e comando integrada às forças daqueles que têm a Rússia como inimiga. Ao mesmo tempo, as forças neonazistas do oeste da Ucrânia estavam em ascensão. Em 2022 foram realizadas procissões com tochas nas cidades de Kiev e Lviv, comemorando o aniversário de um colaborador nazista antigo chamado Stepan Bandera. E esses conflitos anteriores, extremistas nacionalistas na mesma região hasteavam bandeiras nazistas e ameaçavam aniquilar ucranianos do leste do país e pessoas favoráveis à Rússia. Ora, a população russa étnica do leste da Ucrânia, que é a região de Donbás ali, teve que organizar a resistência e buscar ajuda na própria Rússia. Por quê? Eles foram atacados porque eles eram russos, exatamente para chamar a Rússia. Então, o pessoal de Donbás foi atrás da Rússia. A Rússia ficou quieta durante um tempo, mas não teve como parar.
Nessa circunstância, a Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia, essencialmente enfrentando o confronto direto com a força militar da OTAN. No Pacífico Ocidental, os Estados Unidos fazem tentativas contínuas de alimentar as tensões no Mar do Sul da China, de Taiwan. Em agosto de 22, apesar da forte oposição das demonstrações diplomáticas de descontentamento da China, o presidente da Câmara, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, visitou Taiwan. E esse foi um erro grave, de grave violação do princípio de uma só China. Por trás dessa, havia as disposições de 3 comunicados conjuntos Estados Unidos e China, afetando seriamente a base política das relações sino-estadunidenses, porque havia um acordo de que a China era uma só e Taiwan é China. Você colocar a figura de um chefe de Estado em Taiwan, onde grupos se pretendem um país independente, com exército, com hino, etc., você estaria ensejando esse separatismo. Ele pode não estar na ordem do dia, mas ele pode se tornar da ordem do dia, né? Que é o interesse deles, para enfraquecer a China. Mesmo assim, do jeito que a China atualmente está articulada tecnologicamente e com competência militar, é possível que uma guerra ali seja vencida pela própria China, né? Então eles vão perder tempo e dinheiro. Muito bem, é importante lembrar que em 1972, no Comunicado de Xangai, os Estados Unidos aceitaram essa política de uma só China. Taiwan não é um Estado soberano separado, por acordos anteriores. Em agosto de 2023, a Marinha dos Estados Unidos, juntamente com as forças do Canadá e da República da Coreia, realizou exercícios militares conjuntos no Mar do Japão e no Mar Amarelo. No entanto, os exercícios terminaram abruptamente após apenas 5 horas, devido a mobilizações militares direcionadas da China. Desde Ferdinando Marcos Jr. assumiu a presidência das Filipinas em junho de 2022, o país abriu diversas bases militares para os Estados Unidos, fortaleceu os laços de segurança com a Austrália e Japão e desencadeou disputas com a China sobre questões de soberania no Mar do Sul da China. Navios de guerra dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália, e de outros países também, patrulham e fazem exercícios com frequência no Mar do Sul da China, provocando diversos contatos imediatos e atritos com a marinha chinesa. Até o momento, diante de contínuas provocações dos Estados Unidos e de seus aliados, a China tem se mantido com postura contida, esforçando-se para evitar conflitos militares em países, pois um confronto desse tipo poderia se transformar em uma guerra nuclear global. No entanto, Taiwan tem uma importância especial. Como parte da China historicamente, e segundo a lei internacional, a continuação da separação de Taiwan significa que não houve fim da Guerra Civil da China e até mesmo para o século da humilhação, que começou com a Guerra do Ópio em 1840, a divisão de Taiwan é inaceitável para a China, mesmo que isso signifique o risco de uma guerra direta contra os Estados Unidos da América. Com o apoio direto de Biden e Blinken, Israel está promovendo uma limpeza étnica e genocídio da população civil da Palestina em Gaza. A situação deixa evidente a verdadeira causa, a verdadeira face do campo imperialista no norte global, do norte global, como um coletivo de colonizadores brancos, quando surgem conflitos entre colonos brancos e pessoas não brancas colonizadas, o campo imperialista apoia em uníssono o lado dos colonos. As fraturas na Ucrânia e Palestina exacerbaram a polarização dos sociais-democratas, sendo que alguns de seus setores se mostraram incapazes de superar o desejo de aceitabilidade e de se unir a um movimento robusto pela paz, o que seria desejável e até obrigatório. Com relação à citação da OTAN e da União Europeia de que estariam protegendo o bilhão de cidadãos, preservando liberdade e democracia contra todas as ameaças, essa frase que aparece no primeiro parágrafo do comunicado da OTAN da União Europeia de 2023 descreve nitidamente a estrutura do mundo atual.
o campo imperialista centrado nos Estados Unidos, baseado na infraestrutura da OTAN, está totalmente unido e mobilizado militar, político e economicamente, pronto para sufocar quaisquer emergentes que possam representar uma ameaça ao status quo hegemônico da economia mundial. Essa inédita e imensa pressão imperialista obrigou muitos do resto do mundo, aqueles que estão fora do campo imperialista, a se identificar estruturas, identificar alternativas para se autopreservar. Se houver evidências de que a indústria tem uma conversão significativamente menor do que outros elementos do PIB, os números do PPC que apresentamos superestimariam as porcentagens do sul global. Isso não aconteceu. Acreditamos então, apesar de um possível erro, é possível que haja, a direção dessa abordagem oferece contribuições úteis. A composição percentual do PIB por setor depende dos dados de preços utilizados para medir o valor agregado de cada um desses itens. Os fatores da conversão de PPC são estimativas estatísticas baseadas em cestas de bens e serviços relativos a anos de referência que são posteriormente aplicadas ao PIB relativamente às estimativas do PIB e PPC. Ok? Bom, tem uma série de referências aqui, inclusive com nomes em alemão, em russo, escambau. Eu não vou ler, não. Eu vou agradecer. Vou finalizar esse podcast vídeo, vou agradecer a sua presença, vou agradecer se você deixar seu like, se você deixar seu comentário, se você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam as estratégias políticas do mundo e o que nós estamos vivendo e quais são os perigos, e os perigos são muitos. E vou pedir para você assinar o canal se você for novo por aqui. Te agradeço, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito relevante. Obrigado e até lá.